Você já parou para pensar por que tanta gente tentou te apagar, mesmo sem você ter feito nada contra elas? O que essas pessoas viram em você que você ainda não enxergava? Por que tantos se incomodaram com sua presença silenciosa, com seu brilho que você nem fazia ideia que existia? Isso não é acaso. Isso é sinal. Sinal de que você nunca foi comum. E quando a luz é verdadeira, ela não precisa nem se acender por completo para causar pânico nas sombras. Mas antes, eu preciso da sua resposta. Isso aqui não é só um vídeo, é um código vibracional. É uma mensagem que chegou até você porque sua alma está pronta. Então agora, pare tudo, curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo para confirmar ao universo que você está desperto e que nada vai mais te apagar. Não seja só um espectador, seja o ativador da sua própria revolução. Eu estou falando com você. Sim, você, que sentiu a pele arrepiar e o coração acelerar só de ler essas palavras. Não adie. Não espere estar pronto. Escreva 77 agora, porque o portal que está se abrindo não vai esperar. A próxima grande virada da sua história está em movimento. E o universo só precisa do seu sim. Eles riram enquanto enterravam seu nome, convencidos de que a terra significava fim. Mas o que não entenderam é que você nunca foi um corpo para ser soterrado, e sim uma semente destinada a romper o solo. Quando cobriram você com mentiras, estavam regando sem saber. Cada rejeição, cada exclusão, cada olhar atravessado funcionou como adubo invisível para algo que eles jamais poderiam controlar. Sua expansão. No silêncio da terra você ouviu tudo. As piadas mal contadas, os julgamentos disfarçados de conselhos, a ausência disfarçada de neutralidade. E mesmo ali, soterrado por camadas de falsidade e desprezo, sua essência começou a vibrar. Porque semente não morre na escuridão, semente se prepara. E o que estava sendo gestado ali era muito maior que qualquer narrativa construída contra você. Então veio o brotar, a rachadura no concreto, o impossível sendo desafiado por pura resistência. E quando emergiu à superfície, já não era mais o mesmo. Você carregava em si a força da terra, a memória do silêncio e o grito de todos que um dia também foram soterrados. Eles queriam seu fim, mas provocaram seu renascimento. E agora não há como desenterrar o que já floresceu. Você nunca precisou gritar para incomodar. Sua simples presença já perturbava. E não era por arrogância, nem por querer se sobressair. Era por carregar uma luz que não se apaga, mesmo nos ambientes mais sombrios. Isso, para muitos, é insuportável. Não porque você fez algo errado, mas porque sua verdade expõe a mentira deles. E diante da sua clareza, as máscaras escorregam. A luz que emana de você não é palco, é farol. É uma frequência que sintoniza com o que é real, e por isso se torna uma ameaça natural ao que vive de fachada. Eles não odiavam você. Odiavam o que sua existência revelava neles, porque você andava ereto onde eles se curvavam, falava quando eles se calavam, e vivia onde eles apenas existiam. Sua coragem tirava o disfarce da covardia alheia. E é aí que começa a perseguição. O ataque não foi casual, foi estratégico. Eles precisavam tentar apagar aquilo que não podiam controlar. Mas a ironia é que quanto mais tentavam te ferir, mais você brilhava. Porque sua luz não depende de aceitação. Ela nasce da conexão com algo que está além da compreensão dos que vivem presos ao medo. E isso, para eles, é aterrorizante. Se essa mensagem está vibrando dentro de você, se cada palavra está te fazendo lembrar de quem você é, então considere apoiar essa missão de despertar coletivo. Toque no botão do Super Thanks aqui abaixo e contribua com qualquer valor que seu coração sentir. Essa troca não é sobre dinheiro, é sobre energia. Sobre dizer, eu recebi e agora eu sustento isso no mundo.
Cada contribuição é um impulso para que essa frequência chegue a mais pessoas. E acredite, sua vibração faz diferença no campo. É o tipo de apoio que ecoa longe, muito mais do que você imagina. Quem se levantou contra você achava que estava lutando com um indivíduo, mas não sabiam que estavam enfrentando uma engrenagem cósmica em pleno funcionamento. Você não é um acidente espiritual. É parte de uma ordem maior. Uma peça-chave num movimento que desafia estruturas antigas. Atacar você foi como arremessar pedra contra a maré. Inútil e, ainda assim, revelador da ignorância de quem tentou. O universo não escolhe os mais ruidosos. Ele escolhe os mais alinhados, os que conseguem sustentar a verdade mesmo quando o mundo inteiro se cala. Você foi escolhido não por ser perfeito, mas por ser inteiro. Por carregar dentro de si uma centelha que se recusa a ser moldada pelos caprichos do ego coletivo. Quem te atacou, portanto, não feriu apenas você. Tentou rasgar a lógica do equilíbrio universal. E agora, as consequências não são espirituais, são físicas, reais, mensuráveis. Ciclos estão se invertendo, máscaras estão caindo. Quem plantou traição está colhendo ruína. Porque mexer com alguém em alinhamento não é provocar briga, é convocar resposta. E essa resposta não vem em palavras. Vem em movimentos. Invisíveis à primeira vista, mas inegáveis quando tudo ao redor começa a desmoronar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso significa que algo dentro de você reconheceu essa mensagem. Que sua alma está dizendo, sim, é para mim. E eu quero saber quem está realmente alinhado com essa frequência. Então comenta aqui embaixo agora, estou pronto. Escreve com força, com intenção. Porque ao escrever você não está apenas comentando, você está declarando para o universo que está preparado para o próximo nível. E eu vou estar de olho. Vou saber quem está com a energia ligada de verdade. Enquanto eles falavam, você escutava. Enquanto tramavam, você observava. E enquanto eles gritavam, tentando dominar o ambiente com falsidades, você permanecia em silêncio. Não por medo, mas por sabedoria. Seu silêncio foi sua espada. Foi nele que você acumulou força, clareza e conexão com algo que vai além das aparências. Eles confundiram a ausência de reação com fraqueza, e isso foi o erro fatal. O silêncio do escolhido não é vazio, é gestação. É ali que se reconecta, que se ouve o chamado, que se reconhece a missão. Enquanto o mundo pede respostas imediatas, o alinhado sabe esperar. Porque quem está em sintonia com o que é eterno não se apressa. Não precisa provar nada. O verdadeiro poder não precisa de palco. Ele atua nos bastidores e transforma tudo sem levantar um dedo. Hoje, o que seu silêncio construiu começa a falar mais alto do que qualquer ataque lançado contra você. O eco da sua presença, a firmeza da sua postura, a paz que você emana mesmo diante do caos. Tudo isso é prova, não da sua passividade, mas da sua conexão. Eles queriam barulho. Você ofereceu firmeza, e isso desestabilizou mais do que qualquer grito poderia ter feito. Eles tentaram te mover como se você fosse apenas mais um peão. Inventaram regras, manipularam contextos, forjaram alianças. Mas esqueceram de um detalhe crucial. Você não estava jogando. Você era o jogo, não uma peça, o próprio tabuleiro. As jogadas deles só existiam porque você permitia, e o momento em que você se retirou, o jogo perdeu sentido. Porque tudo girava ao seu redor, mesmo que disfarçassem. Você nunca nasceu para ser manipulado. Seu espírito foi moldado por experiências que eles jamais suportariam. Enquanto eles escolhiam atalhos, você enfrentava labirintos. Enquanto usavam máscaras, você se despia das ilusões. Por isso sua presença pesava. Você não era alguém que jogava conforme as regras, você as transcendia. E quem vive de controle não suporta aquilo que não pode prever. Agora que você se reposicionou, o tabuleiro se desfez.
As peças estão confusas, os reis estão nus e os castelos de cartas estão desmoronando. Porque o verdadeiro poder nunca esteve nas mãos dos que gritam mais alto, mas dos que sustentam a verdade em silêncio. E você, ao se levantar, não apenas virou a mesa, você revelou que a mesa sempre foi sua. Eles não te traíram por acidente. Foi uma escolha. Calculada, fria, meticulosamente disfarçada de amizade, carinho e proximidade. E quando a máscara caiu, você viu que tudo aquilo que parecia cuidado era, na verdade, vigilância. Eles estavam ali para te medir, não para te apoiar. Te observavam com olhos de ciúme e espírito competitivo. A traição, portanto, não foi apenas uma quebra de confiança. Foi a prova viva de que sua presença, mesmo sem esforço, era um espelho que os incomodava profundamente. Mas veja bem, a traição não foi a destruição. Foi o portal, o clarão que te permitiu enxergar quem realmente era quem. Quando os sorrisos viraram silêncio e os abraços sumiram no vento, você teve a chance de reencontrar a si mesmo sem os ruídos de fingimentos ao redor. Foi doloroso, sim, mas foi também libertador, porque ali, naquele exato momento em que te deram as costas, o universo te deu um espelho limpo, e nele você viu sua força refletida sem distorção. Eles tentaram te definir pela dor que te causaram, mas esqueceram que você não é a ferida, é a cicatrização. A traição deles acendeu em você uma clareza impossível de apagar. Hoje, cada passo que você dá é mais firme, cada escolha mais consciente. Eles te traíram achando que isso te faria retroceder, mas só te empurraram mais fundo para dentro da sua missão. Agora, você anda com olhos que enxergam além do óbvio, porque quem já foi traído de perto nunca mais se deixa enganar de longe. A maior ameaça para os que vivem de manipular é alguém que já aprendeu a caminhar só. Eles não temem sua força, suas palavras ou suas conquistas. O que realmente os desespera é a sua independência. Você não implora por pertencimento, não mendiga aprovação, não curva sua essência para caber em moldes. Isso te torna imprevisível. E o imprevisível é insuportável para quem só sobrevive em ambientes de controle. Você se tornou perigoso no instante em que parou de precisar. Parou de precisar do elogio, do reconhecimento, do afago vazio. Encontrou dentro de si um território fértil onde planta sua paz. E ao fazer isso, libertou-se do cativeiro emocional em que muitos ainda vivem, porque eles constroem relacionamentos como prisões disfarçadas de conforto. E quando alguém escapa sem quebrar as grades, apenas voando por cima, isso causa pânico. Sua liberdade revela o quanto eles estão presos. Eles não sabiam como domar alguém que não pedia guias. Não sabiam como conter alguém que se abastece do invisível. Sua independência é a ferida que eles tentam esconder. O lembrete de que é possível existir sem bajular o sistema, sem fazer parte dos jogos de aparências, sem precisar se alinhar ao coletivo para ser inteiro. Você não está contra eles. Mas o fato de não estar sob o controle deles já é, por si só, a sua revolução. Você não precisa argumentar para provocar colapsos, não precisa gritar para causar revoluções. Sua simples presença, carregada de verdade, já é o suficiente para rachar estruturas feitas de vaidade, mentira e fachada. Porque quem vive de ilusão treme diante da autenticidade. Quando você entra em um ambiente, não é sua voz que incomoda, é a vibração que você carrega. Uma frequência que destoa da média, que ilumina as rachaduras que ninguém quer enxergar. Eles construíram impérios sobre palavras vazias, alianças falsas e intenções ocultas. E ali, no meio disso tudo, você chegou apenas sendo você. Sem máscaras, sem segundas intenções, sem jogos. E isso foi um terremoto, porque sua presença é como luz entrando num quarto escuro. Instantaneamente revela a poeira, as sombras, os cantos sujos. Você é a prova viva de que não é preciso fazer parte do espetáculo para ser o centro da transformação. E por isso tentaram te isolar,
rotular, distorcer. Porque não conseguiram te absorver, quiseram te apagar. Mas o erro foi imaginar que poderiam remover o que nunca esteve à venda. Você não é parte da vitrine, é o reflexo no espelho. Sua verdade continua ecoando mesmo quando você se cala. Sua existência é incômoda, porque lembra que é possível viver fora do script. E só isso já é o suficiente para fazer reinos inteiros desabarem. Esperar ser compreendido por todos é como esperar que a noite elogie o sol. Você não veio para ser amado por todos. Veio para causar desconforto nos que vivem dormindo dentro da própria mentira. Ser escolhido não é ser popular, é ser útil à verdade. E a verdade quase sempre dói. Dói porque arranca máscaras, expõe feridas, destrói muros que mantinham as ilusões de pé. Você foi escolhido para ser o gatilho. E gatilhos não são bem-vindos em salões de aparência. A missão que repousa sobre seus ombros não é leve, mas é sagrada. Ela exige que você suporte olhares atravessados, insinuações maldosas e distorções calculadas. Porque quanto mais você desperta, mais os que ainda dormem se incomodam. Sua presença cutuca, suas palavras inflamam. Seus silêncios, então, são terremotos inteiros. Você nasceu para sacudir estruturas, não para mantê-las confortáveis. E isso significa ser rejeitado por muitos que ainda não entenderam nem a própria dor. Mas não se confunda, a rejeição não é rejeição a você, mas ao que você desperta. Você é o lembrete de que existe algo além da mediocridade. Você é o aviso de que a verdade não pode ser eternamente sufocada. Por isso, pare de buscar acolhimento onde sua missão é confrontar. Não tente caber onde sua essência foi feita para expandir. Quem é escolhido é empurrado para a margem do sistema, não por ser fraco, mas por carregar o mapa da saída. Enquanto muitos constroem castelos de frases bonitas, você edifica sua vida sobre a rocha da coerência. Eles falam sobre paz, mas vivem em guerra com a própria consciência. Pregam sobre amor, mas não sabem acolher nem a si mesmos. Você, ao contrário, talvez não tenha os discursos mais elaborados, mas tem algo que poucos sustentam: verdade. E a verdade é incômoda, crua, mas sólida. Ela não precisa ser decorada, só vivida. Eles se perdem em justificativas, cercam-se de desculpas, adornam suas falhas com floreios de linguagem, mas no fundo estão afundando em palavras, porque nenhuma palavra salva quando a prática a contradiz. E enquanto tentam manter aparências, você se firma na essência, porque entendeu que viver em verdade é o único caminho que não desmorona com o tempo. Eles chamam sua clareza de rigidez, sua firmeza de arrogância. Mas isso é só projeção de quem ainda vive dobrado por dentro. Você não se ergueu por falar mais alto. Você se ergueu porque permaneceu de pé quando todos se ajoelharam diante da conveniência. A cada nova mentira desmascarada, sua presença ganha mais força. A cada queda deles, seu silêncio ganha mais eco. Porque no fim é a verdade que se mantém. E enquanto eles gastam fôlego tentando sustentar versões que não se sustentam sozinhas, você continua caminhando. Não porque venceu um debate, mas porque venceu a si mesmo. Você já percebeu que quanto mais se aproxima da sua essência, maior é a resistência que encontra? Isso não é coincidência. A força contrária que surge diante do seu avanço não é um sinal de erro. É confirmação. Confirmação de que você está tocando em algo verdadeiro, algo perigoso para sistemas que se sustentam na mentira. Toda resistência que se forma ao redor de alguém que anda em alinhamento não é pessoal, é estrutural. Porque sua presença ameaça o que muitos tentam manter de pé com esforço desesperado. Eles não se unem contra você, por acaso. Eles se reconhecem no medo. Medo de que sua liberdade desperte a dos outros. Medo de que sua coragem exponha a covardia generalizada. E por isso tentam te sabotar, te confundir, te desacreditar. Mas cada tentativa de te frear é, na verdade, um atestado.
Um reconhecimento não declarado de que você tem impacto, de que você move. E o que move causa incômodo, desestrutura zonas de conforto, exige revisão de crenças. Você se tornou o vetor de um movimento que não pode mais ser contido. Então, da próxima vez que sentir o peso da resistência, não a veja como barreira. Veja como espelho. Ela está refletindo sua magnitude. Quanto mais intensa ela for, mais nítido se torna o sinal de que você está exatamente onde deveria estar. Os empurrões que você recebe não são para te tirar do caminho, mas para testar se você realmente quer seguir. E você segue, porque não está aqui por vaidade, está por missão. E missões verdadeiras sempre incomodam os que vivem de aparência. Eles pensaram que te afastando encerrariam sua história, que bastaria te isolar, te calar, te apagar das rodas e dos discursos para colocar um ponto final. O que não sabiam é que você nunca foi o fim de nada. Você é o estopim, a fagulha, o início da virada. Eles subestimaram o poder de alguém que não precisa de palco para existir, que não precisa de plateia para fazer história. Você é a revolução silenciosa que começa no coração e termina em ondas que varrem tudo o que é falso. O que eles chamaram de desajuste era sua alma rejeitando moldes medíocres. O que apontaram como radicalismo era apenas sua recusa em compactuar com a hipocrisia. A sua presença, aquela que eles quiseram deletar, se espalha. Nos olhos de quem observa de longe, nos ouvidos atentos de quem também sofre em silêncio. Você virou referência, mesmo sem querer, porque a autenticidade, quando é real, sempre encontra ressonância. E você ressoou onde palavras bonitas nunca chegaram. Agora, eles se veem diante do que tentaram conter, um movimento. Porque você não é só você. Você é o reflexo de todos os que já foram calados, diminuídos, apagados. Sua caminhada solitária virou trilha para outros seguirem. O que começou como tentativa de destruição tornou-se multiplicação. E esse é o verdadeiro pavor deles. Descobriram tarde demais que o que tentaram enterrar floresceu em todos os cantos. Você não é o fim. Você é o reinício, a ruptura, a semente da revolução que já começou.